Histórias épicas de catástrofes naturais, especialmente aquelas que envolvem grandes inundações, têm atraído os humanos desde o início da civilização. Essas narrativas, encontradas em praticamente todas as culturas ao redor do mundo, falam de águas avassaladoras que cobrem a terra, aniquilando civilizações inteiras, salvando apenas um seleto grupo de seres vivos destinados a repovoar o mundo. Essas histórias não são apenas relatos de destruição e renascimento. Elas são testemunhos da nossa própria relação com a natureza e com o divino, reflexos de nossos medos mais profundos e de nossa inabalável esperança. Neste vídeo, vamos nos aprofundar nessas lendas antigas, explorando como diferentes culturas ao redor do globo interpretaram e narraram suas experiências com dilúvios devastadores. Do conhecido relato bíblico de Noé e sua arca, passando pela antiga epopeia de Atrahasis da Mesopotâmia, até histórias menos conhecidas que sobreviveram através de tradições orais indígenas, e nosso objetivo é desvendar as semelhanças desses mitos e o que eles podem nos ensinar sobre humanidade, fé e a eterna luta contra as forças da natureza. O primeiro e mais conhecido é o relato do dilúvio no livro de Gênesis, especificamente nos capítulos 6 a 9. É uma das histórias mais emblemáticas da Bíblia, descrevendo um evento catastrófico global enviado por Deus como punição pela maldade e corrupção da humanidade. Este relato não apenas reflete temas de julgamento e misericórdia divinos, mas também estabelece uma aliança fundamental entre Deus e a humanidade. A narrativa começa com Deus observando a extensão da maldade humana na Terra, concluindo que a criação do homem foi um erro devido à sua inclinação contínua para o mal. Deus decide, então, exterminar toda a vida na Terra, exceto Noé, um homem justo e íntegro em sua geração, e sua família. Deus instrui Noé a construir uma arca de dimensões e especificações exatas, destinada a salvar Noé, sua família e casais de todas as espécies de animais do dilúvio iminente. Noé obedece, construindo a arca e reunindo os animais conforme as instruções divinas. Com a conclusão da arca, chuvas torrenciais caem sobre a terra por 40 dias e 40 noites, enquanto as fontes do grande abismo se rompem, inundando o mundo inteiro até mesmo as montanhas mais altas. Toda a vida terrestre fora da arca é exterminada. Após 150 dias, as águas começam a recuar. Noé envia um corvo e, posteriormente, uma pomba para verificar se a terra seca havia reaparecido. A pomba retorna com uma folha de oliveira fresca em seu bico, sinalizando que a vida vegetal havia retornado à terra. Quando a terra seca completamente, Deus ordena que Noé, sua família e os animais deixem a arca. Noé constrói um altar e faz oferendas a Deus. Em resposta, Deus promete nunca mais amaldiçoar a terra ou destruir a vida novamente devido às ações humanas. Deus estabelece uma aliança com Noé e seus descendentes, prometendo que nunca mais haverá um dilúvio para destruir a terra. O arco-íris é dado como sinal dessa aliança perpétua. Vamos notar agora muita similaridade com a epopeia de Atrahasis. Muito antes de a história de Noé ser registrada nas páginas da Bíblia, as terras férteis entre os rios Tigre e Eufrates, conhecidas como Mesopotâmia, foram o berço de uma das civilizações mais antigas da humanidade. Foi aqui que nasceu a epopeia de Atrahasis, um relato épico que nos leva a uma jornada através da sabedoria e astúcia de um herói frente à ira divina. Esta história, gravada em tábuas de argila em escrita cuneiforme, oferece uma perspectiva fascinante sobre como os antigos sumérios, acádios e babilônios concebiam o mundo e os deuses que nele habitavam. Entrando na epopeia de Atrahasis, temos um poema épico mesopotâmico, que oferece uma das mais antigas narrativas sobre a criação da humanidade e de um grande dilúvio. Datada a aproximadamente de 1700 anos antes de Cristo, esta obra é um rico testemunho das crenças religiosas, mitologia e visão de mundo da antiga Mesopotâmia, especialmente dos povos acadianos e babilônicos. A epopeia é dividida em 3 partes,
detalhando a criação dos humanos, as razões para o dilúvio e a própria catástrofe. Ela começa com os deuses menores, os Igigi, realizando trabalho físico para os deuses maiores, os Anunnaki. Cansados da labuta incessante, os Igigi se rebelam, levando os Anunnaki a criar os humanos para assumir esse trabalho. Para resolver a questão do trabalho, Enki, o deus da sabedoria e da água, propõe a criação de seres humanos para servir aos deuses. Com a ajuda de Nintu, a deusa-mãe, Enki cria os primeiros humanos a partir do barro e da essência vital de um deus rebelde, chamado Geshtu-e. Os humanos são então encarregados das tarefas anteriormente realizadas pelos Igigi, liberando-os do trabalho. Com o crescimento da população humana, o ruído que faziam começou a perturbar o sono de Enlil, o líder dos deuses. Irritado, Enlil decide enviar um dilúvio para exterminar a humanidade. Enki, contrariando a decisão de Enlil, alerta secretamente Atrahasis, um sábio e piedoso humano, instruindo-o a construir um grande barco para salvar sua família, os animais e as sementes de plantas da destruição iminente. Atrahasis obedece e sobrevive ao dilúvio. Assim como na história de Noé, o dilúvio dura vários dias, exterminando toda a vida, exceto aquela a bordo do barco de Atrahasis. Após o dilúvio, os deuses criam uma solução para controlar a população humana sem recorrer à destruição total, introduzindo a mortalidade, a infertilidade e a redução da sobrevivência infantil. Atrahasis faz oferendas aos deuses, que se arrependem de suas ações e abençoam Atrahasis, prometendo nunca mais enviar um dilúvio para destruir a humanidade. O épico de Atrahasis, datada aproximadamente 1700 anos antes de Cristo, é significativamente muito mais antigo que o relato do dilúvio encontrado no livro de Gênesis, cuja composição é datada entre 400 e 600 a.C., período que corresponde ao exílio babilônico dos judeus, sendo histórias separadas por pelo menos 1000 anos. Enquanto o épico de Atrahasis reflete as crenças e tradições da antiga Mesopotâmia, uma das civilizações mais antigas do mundo, situada entre os rios Tigre e Eufrates, o Gênesis emerge das tradições judaico-cristãs do povo do Levante, ilustrando o rico intercâmbio cultural e a evolução das ideias religiosas no Antigo Oriente Próximo. Ambas as narrativas, embora separadas por séculos e contextos culturais distintos, compartilham temas universais de destruição e renovação, destacando a interconexão entre as civilizações antigas dessa região. Embora eu não esteja incluindo a epopeia de Gilgamesh neste vídeo, é importante mencionar que também existem relatos intrigantes sobre um dilúvio nos textos sumérios, e essa história vou deixar para um único vídeo. Outra história é a de Deucalião e Pirra, na versão grega do mito do dilúvio. Semelhante em tema às narrativas de Noé e de Atrahasis na Mesopotâmia. Deucalião, filho de Prometeu, é o rei de Fitiótide, e Pirra, filha de Epimeteu e Pandora, é sua esposa. Devido à maldade e corrupção crescentes entre os homens, Zeus decide destruir a humanidade com um grande dilúvio. Prometeu, sempre como protetor da humanidade, avisa seu filho Deucalião sobre o dilúvio iminente e o aconselha a construir uma arca. Deucalião segue o conselho de seu pai, constrói a arca e, junto com sua esposa Pirra, coleta provisões, embarcando nela para se salvar. Quando Zeus inunda a terra, todos os seres vivos são exterminados, exceto Deucalião, Pirra e as formas de vida que encontraram refúgio no topo das montanhas mais altas ou na arca de Deucalião. Após 9 dias e noites de tormenta, as águas começam a recuar. A arca de Deucalião finalmente repousa no Monte Parnaso, um dos picos que emergiu do dilúvio. Deucalião e Pirra saem da arca para um mundo devastado e desabitado. Deucalião e Pirra desejam repovoar a terra, mas não sabem como. Eles então buscam conselho no oráculo de Temis,
O oráculo enigmático aconselha-os a lançar os ossos de sua mãe sobre seus ombros. Depois de pensar sobre o significado dessa instrução, Deucalião interpreta que os ossos de sua mãe são como as pedras da terra. Nesse caso, Gaia seria a mãe da terra e de todos. Eles então jogam pedras sobre seus ombros, das quais surgem novos seres humanos, homens das pedras lançadas por Deucalião e mulheres das lançadas por Pirra. As histórias do dilúvio de Noé, Atrahasis e Deucalião, embora originárias de culturas distintas, respectivamente hebraica, mesopotâmica e grega, apresentam similaridades notáveis. Em todas essas narrativas, um dilúvio é enviado como um meio de purificação, devido à corrupção ou desobediência da humanidade. Cada história também destaca um herói, seja Noé, Atrahasis ou Deucalião, que é avisado por uma divindade sobre o iminente cataclismo e recebe instruções para construir uma embarcação ou tomar medidas para preservar a vida. Esses heróis sobrevivem ao dilúvio e são responsáveis por repovoar ou restaurar a humanidade após a catástrofe. Na tradição hindu, o mito de Manu, o primeiro homem e rei, destaca sua salvação durante um grande dilúvio. Manu encontra um pequeno peixe que pede sua proteção contra os predadores maiores. Em gratidão, o peixe, que é uma encarnação do deus Vishnu, alerta Manu sobre o dilúvio vindouro e o instrui a construir um barco. Manu sobrevive ao dilúvio, preservando a vida na terra, e torna-se o progenitor da raça humana. O Popol Vuh, que é o livro sagrado do povo maia da América Central, relata que os deuses criadores enviaram um grande dilúvio para destruir a primeira humanidade, feita de madeira, porque eles não adoravam os deuses adequadamente. Após o dilúvio, os deuses tentam criar a humanidade novamente, eventualmente criando os seres humanos modernos a partir do milho. Diversas culturas indígenas das Américas têm suas próprias versões de histórias de dilúvio. Por exemplo, entre os povos da Mesoamérica, como os Hopi, há relatos de um mundo destruído por um dilúvio, seguido pela criação de uma nova humanidade. Na América do Norte, diversas tribos narram histórias sobre grandes inundações que moldaram a paisagem e a humanidade, frequentemente envolvendo figuras heróicas que asseguram a continuidade da vida. No Brasil, também temos um relato sobre um dilúvio, profundamente enraizado nas tradições dos povos Tupi. De acordo com essa narrativa, o deus Tupã, observando as maldades e transgressões cometidas pelos humanos, decidiu purificar a terra com uma grande inundação. Antes de desencadear as águas devastadoras, Tupã escolheu avisar Tamandaré, um homem virtuoso, sobre o iminente cataclismo. Tamandaré foi instruído a subir em uma palmeira alta junto com sua esposa para escapar da destruição. Conforme as águas subiam, engolindo terras e florestas, Tamandaré e sua esposa se mantinham seguros no topo da palmeira, observando o desenrolar da devastação. Após vários dias, as águas começaram a recuar, revelando novamente a terra. Quando o dilúvio finalmente cessou e a terra estava limpa da corrupção anterior, Tamandaré e sua esposa desceram da palmeira. Eles foram os responsáveis por repovoar o mundo, dando origem a uma nova humanidade que, segundo a lenda, deveria viver em harmonia com a natureza e respeitar os decretos de Tupã, para evitar que uma catástrofe semelhante voltasse a acontecer. O mais fascinante é que todas essas histórias foram separadas pela divisão dos continentes, muito antes da formação das atuais geografias que conhecemos após a fragmentação da Pangeia. É intrigante observar que, apesar da quase impossibilidade de todas essas civilizações terem tido contato direto entre si, relatos de uma grande inundação surgem em culturas tão diferentes e espalhadas pelo mundo. Essa coincidência sugere uma experiência compartilhada, que pode ser resultado de eventos climáticos globais que foram interpretados e registrados de maneira semelhante. Essas interpretações refletem um tema universal nos mitos de criação e destruição,
que permeiam o legado histórico da humanidade. Essas histórias mostram uma forte ligação com as experiências universais de catástrofes naturais, que afetam gerações e superam barreiras culturais e geográficas. Exploramos apenas algumas das inúmeras histórias de dilúvio que estão presentes ao redor do mundo. Relatos que surgiram antes, durante e depois da escrita do Gênesis. Na descrição deste vídeo, você encontrará links para 2 livros imperdíveis, como Tudo Começou e História do Cristianismo. Essas obras oferecem insights valiosos sobre as origens das grandes narrativas e o desenvolvimento do cristianismo ao longo dos séculos. E agora, eu gostaria muito de saber o que você pensa sobre isso. Você acredita na veracidade dessas histórias? Você acha que elas refletem eventos históricos reais ou são apenas mitos e metáforas? Eu te convido a procurar mais desses relatos e compartilhar suas descobertas aqui nos comentários. Quem sabe você não encontra uma história de dilúvio de uma civilização perdida. Muito obrigado por nos acompanhar nesta jornada pelas águas místicas e histórias cheias de significado. Continue explorando, questionando e aprendendo. Até o nosso próximo episódio. E lembre-se de se inscrever para não perder nossas futuras explorações de nosso passado e dos mistérios do nosso mundo. Até mais.